Olá, aluno! Olá, aluna do Enem! Meu nome é Angélica, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é as civilizações clássicas. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a seguinte habilidade: compreender e aplicar conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania e etc., na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas. Então, galerinha, nós vamos falar um pouquinho sobre antiguidade clássica. Em outros momentos, em outras aulas, nós falamos sobre antiguidade oriental. Eu disse para vocês que a antiguidade, esse período da história, que é muito grande, ele foi dividido em duas partes. Uma que a gente vai chamar de antiguidade oriental, e nós já tivemos aula sobre essa parte da antiguidade. E a nossa aula de hoje, nós vamos focar, nós vamos dar ênfase à antiguidade clássica. Mas por que clássico? Por quê? Clássico por quê? Por que a gente chama essas duas civilizações, Grécia e Roma, de antiguidade clássica? Bem, quando nós falamos em clássico, tenho certeza que em alguma dessas imagens faz algum sentido para vocês. Nós podemos falar, o jogo do Atlético e Cruzeiro é um clássico? Podemos, não podemos? Mas por quê? Vocês já se perguntaram em casa por que a gente chama esse encontro entre esses dois grandes times de Minas Gerais aí como um clássico? Por que a gente fala, por exemplo, que as músicas de Beethoven, de Mozart, são clássicas? Existem livros, obras, que nós chamamos de clássico também. Mas por que disso, garotada? Por que alguns filmes, eles também são chamados aí de clássicos? Pois é, responder a essa pergunta é entender por que nós classificamos a civilização grega antiga e a civilização romana, as civilizações greco-romanas, como clássicas. Clássico, então, é algo que venceu o tempo, que está associado a um tempo. Algo que foi construído lá atrás, né, no passado, às vezes um passado bem distante, como no caso dos gregos e os romanos, mas que venceu o tempo porque são utilizadas até hoje. É claro que a gente tem sempre que levar em consideração que o tempo vai fazendo com que coisas permaneçam e outras que vão sendo transformadas. É claro que se eu for olhar o primeiro jogo que aconteceu entre Atlético e Cruzeiro lá atrás, muitas transformações foram ocorridas para os jogos que acontecem hoje. Da mesma maneira, a gente volta lá atrás, lá em gregos e romanos, e vamos percebendo que aquilo que eles construíram lá atrás e que hoje nós utilizamos, que nós reproduzimos, na verdade vem com as transformações que ao longo do tempo vão acontecendo. Estamos entendidos? Então, quando nós falamos em gregos e romanos, percebemos que eles vão deixar muitas contribuições. Mas uma coisa a gente precisa de ter muito clara aí, galera. Todo mundo olhando para mim. Quando nós dividimos dessa forma, antiguidade oriental, antiguidade clássica, nós temos que tomar muito cuidado para não supervalorizarmos os gregos e os romanos e deixarmos de lado as contribuições lá das civilizações orientais, né? Da antiguidade oriental que nós estudamos aí em uma de nossas últimas aulas. Então, temos que ter esse cuidado de não colocarmos ali gregos e romanos numa situação, numa posição de superioridade frente às demais civilizações da antiguidade. Embora nós também devemos ter consciência de que realmente muitas contribuições eles nos deixaram e que até hoje nós a praticamos. Nós falamos em quê, professora? Quais são essas contribuições que as tornam, essas civilizações clássicas, e que a gente pode aí identificá-las no nosso dia a dia?
na nossa sociedade atual? Nós podemos falar das Olimpíadas e algo muito interessante, uma atividade que vocês precisam desenvolver ao trabalhar aí com a antiguidade clássica é analisar cada uma dessas contribuições e perceber aquilo que permaneceu e aquilo que foi transformado. Então, olhar, por exemplo, para as Olimpíadas, é procurar identificar ali quais são as motivações dos gregos, né, ao desenvolverem essas Olimpíadas. Quais que são as motivações, quais que são as razões dessa Olimpíada existir naquele contexto? Quais são as modalidades que lá existiam em referência aos esportes? E hoje, quem podia participar, né, desses Jogos Olímpicos dos gregos antigos, participar enquanto atleta e participar enquanto público? Todas essas questões são importantes de vocês aí averiguarem, analisarem, estudarem, pesquisarem, ok? Da mesma forma, nós vamos falar do teatro. Os gregos, sim, foram eles quem criaram o teatro, a comédia, o drama, né? E que também precisa dessa análise do passado e presente, para entendermos aí aquilo que permaneceu e aquilo que foi transformado. Um ponto muito importante, uma contribuição extremamente importante dos gregos para a nossa sociedade é a palavra democracia. Bem, os gregos criaram a democracia e que se a gente for olhar essa palavrinha, demo quer dizer povo, cracia quer dizer poder, poder do povo. Mas quem será que era considerado cidadão? Quais são os grupos? Quais são as pessoas que eram considerados de fato cidadãos na Grécia Antiga? Isso a gente precisa avaliar. É a ideia do passado e do presente, da permanência da transformação. Será que a democracia criada pelos gregos se assemelha ou está exatamente aplicada na nossa atualidade, da mesma forma que foram lá com os gregos? Aí a gente precisa ter esse olhar mais de crítico acerca dessa criação, que ainda hoje, que na nossa atualidade, nós o tempo todo debatemos. Que democracia é essa que no nosso país nós vivemos, por exemplo? Será que nós estamos ainda em processo de construção dessa participação do povo, a inclusão, né, dos diferentes grupos? Será que todos nós realmente somos considerados cidadãos e efetivamente somos cidadãos? São perguntas que vocês precisam de responder, né? Buscarem essas respostas. E isso é o que a gente vai estar, né, percebendo naquilo que o Enem cobra, em termos de tanto de produção de texto quanto nas questões objetivas. Nós podemos falar, por exemplo, além da democracia, né, dessa participação, dessa ideia de incluir mais grupos sociais nas decisões políticas, nós podemos também falar nos romanos, na questão do direito romano, nessa criação, na nossa legislação, na forma de registro, na forma de aplicação, em muitos aspectos. Para quem vai ingressar na carreira de direito, né, ser um advogado, vai ter que estudar aí o direito romano, uma grande contribuição para a gente aí. Fora a questão da república, né, pensando o significado de república, olha só, os romanos, coisa pública, a ideia de que é uma instituição, uma forma de regime em que as instituições elas são pensadas para atender a um coletivo e não ao indivíduo, né? Que república que é essa que nós vivemos? Então, olha só, Brasil uma república, Brasil busca uma democracia e estamos falando de contribuições dos gregos e dos romanos que são importantíssimas para compreendermos a nossa atualidade. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Pois muito bem, o alfabeto, né, também, olha só, em vários aspectos, cultural, político, econômico, social, nós podemos perceber essas contribuições aí dos gregos e dos romanos. Por que estudar, então, as civilizações greco-romanas?
Os gregos e romanos deixaram várias contribuições para a civilização ocidental, nas artes, na ciência, na poesia, na música, na arquitetura, na filosofia e o embrião da ciência, as perguntas racionais. Temos que levar em consideração que durante a Idade Antiga, na sua grande maioria das civilizações, nós vamos ter ali as respostas do dia a dia, do cotidiano, sendo dadas pela religião, né? Pelas mitologias, então, pelos deuses. Quando a filosofia nasce na Grécia, quando eu digo a vocês que é um embrião da ciência, é aí que começam as perguntas racionais, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas eu não quero as respostas sobrenaturais, eu preciso das respostas racionais. Eu começo a observar como elas realmente funcionam e procuro respondê-las de forma racional. Então a filosofia ela vem trazendo isso para a gente, essa contribuição, para mais tarde o desenvolvimento do método científico. Exemplo aqui que eu trago para vocês, fora os que a gente já trouxe aqui nessa aula, né? Os computadores só existem por causa da lógica. O princípio básico para o funcionamento do computador é a lógica matemática, desenvolvida pelos filósofos e pensadores gregos. Então, quem disse que não dá para associar matemática e história, hein, galera? Pois é, a história está em tudo. E a gente volta lá na Grécia Antiga e percebe que os gregos vão desenvolver um sistema de lógica e que esse sistema de lógica, a partir dele, é que muitas em nossas invenções, né, e muito da nossa tecnologia só foi possível existir nos dias de hoje, graças aos gregos antigos, né? Estamos entendidos? Todo mundo comigo mesmo? Então agora é com você aí, hein? Vamos procurar. Olha só a citação que eu trago para vocês aqui. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia. Somos nós, europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Nós temos que levar em consideração isso, hein? Os gregos, eles tiveram contatos com outras civilizações e a troca existiu. Então, a ideia de colocar os gregos e romanos numa posição privilegiada, de superioridade, isso precisa ser criticado, ok? Relacione a crítica apresentada no texto ao conceito de antiguidade clássica. Coloquem isso no papel, produzam um texto. Isso é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio histórico. Estamos entendidos? Pois muito bem. Vamos juntos agora, então, analisar as questões do Enem, que tratam dessas duas civilizações aí, antigas, muito importantes para nós. Trouxe aqui uma questão do Enem de 2020. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Nessa citação, paro aqui um pouquinho com vocês, só para a gente interpretar alguns elementos que são essenciais aqui dentro da Grécia Antiga. Quando nós falamos, por exemplo, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses. Democracia ela não vai existir na Grécia inteira, na Grécia Antiga inteira. E lembrando que a Grécia foi gigante, né? Bem diferente, né, do que a gente percebe hoje na Europa, lá, a Grécia pequenininha. A Grécia Antiga era muito extensa, era uma civilização extremamente colonizadora, inclusive. E levando em consideração essa extensão, nós não podemos deixar de registrar aqui que essa experiência da democracia, ela não vai existir nela toda, ela vai existir especificamente em Atenas. Estamos entendidos?
e era fundamentada como direta, como está explícita ali. Direta em que sentido? Os cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, eles participavam diretamente das decisões políticas. Né? Diferente da nossa atualidade, em que nós estamos numa democracia representativa, onde nós vamos estar escolhendo os nossos candidatos, ou seja, aqueles políticos que vão nos representar. A Grécia era direta. Na nossa atualidade, nós estamos falando de indireta. E vale a pena vocês também pensarem um pouquinho aí. Nós estamos, e pesquisarem, hein? Nós estamos no processo de transição, inclusive, dessa democracia representativa, em que a gente vai lá na urna, escolhe o nosso candidato e ele vai nos representar e a gente descansa. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos buscando aí transformar essa democracia, olha só, para uma democracia mais participativa, onde existem ali mecanismos, formas de eu participar diretamente das decisões, como os gregos faziam aqui, né? Então, vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar nossa questão? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu, letra A competição para a escolha de representantes, B, campanha pela revitalização das oligarquias, C, estabelecimento de mandatos temporários, D, declínio da sociedade civil organizada e letra E, participação no exercício do poder. Diante daquilo que nós começamos a falar aqui, essa introdução, essa pequena introdução, qual dessas alternativas você em casa marcaria? Bem, então, lembrando que é um Enem de uma edição recente, e a resposta correta é a letra E, a participação no exercício do poder. Estamos falando de uma participação direta, como eu falei agora há pouco com vocês. Competição para escolha de representantes, os gregos não escolhiam representantes, né? E aí eles decidiam diretamente nos espaços destinados para a participação política, para as decisões políticas de forma direta. Vamos para mais uma questão? Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários, residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no, letra A, regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos das sinagogas, moralismo da legislação que dificultava as reuniões abertas da juventude livre, adesão do patriarcado que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros, letra D, decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente e letra E, violência senhorial que impunha desestruturação forçada das famílias escravizadas. E você aí de casa, aí, uma questão romana, qual você marcaria? A gente está vendo aí, inclusive, do ponto de vista cultural, né? Então, tem a letra D como a resposta correta, decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Temos aqui em Roma uma tentativa, uma característica específica dessa civilização que é de controlar ao seu povo, né, de definir qual que seria a religião e a cultura que eles deveriam seguir. No mais, tem um mundo aí para vocês analisarem sobre gregos e romanos. Fica a dica para que seja um pontapé inicial. No mais, um grande abraço e até a próxima.